quando a gente chega lá no TCC, como é que eu vou tratar os meus resultados? Então, né, já vejo que todo mundo já entendeu isso, por isso que vocês estão aqui, tá? Peço desculpas que eu estou de máscara, porque, né, é norma institucional que dentro do campus temos que usar, mesmo estando sozinha na sala, né? Mas então, por isso, pelo menos eu botei o fundo, tá, dos nossos tijolinhos, para vocês verem. Outra coisa, eu fiz assim, bem curta e grossa a minha apresentação e minha explicação para vocês, tá? Para a gente conseguir, agora, não temos mais nenhuma hora, temos 52 minutos para eu passar tudo para vocês. Então, se tiver alguém da matemática, por favor, não, né? Vem conversar com a prof depois, a gente se acerta. Mas eu vou passar direto os detalhes, né? De como a gente vai fazer essa análise na prática, tá? Então, eu não vou passar tantos dados, assim, da matemática, tudo bonitinho, ok? Eu vou começar compartilhando... Não, antes eu vou mandar para vocês um arquivo do Excel para vocês irem baixando, tá? Para depois vai chegar a hora que a gente vai ter que utilizar ele, ok? Então, eu já mandei, daqui a pouco tá chegando aí para vocês. Vou compartilhar minha tela. A partir de agora eu não vejo ninguém, então podem abrir os microfones para fazer pergunta ou mandar ali no chat que a Paola vai ser nossa interlocutora. Então, estou compartilhando minha tela já. A gente já está vendo, prof. Tá, estou tentando pôr para apresentação, tudo certo. Ah, então, estatística para TCC na prática. O nosso tempo curto, então eu vou até explicar algumas coisas que eu acho que talvez não teremos tempo de ver hoje, mas eu me disponho a gente fazer um encontro mais para frente para falar, tá, dessa outra particularidade que eu acho que vai ficar corrido hoje. Então, primeira coisa, assim, né, como falava lá, dicas de como apresentar os resultados no TCC. Acredito que quem aqui já está fazendo o TCC, mas vi que temos alunos, né, mais ali no meio de curso, vi que tem também, tá? Já observei alguns ali. Então, a gente tem uma diferença, tá? De tabela e quadro. E isso a gente vê que às vezes chega lá no TCC e o pessoal troca, tá? O que é a tabela, o que é o quadro? A tabela, vocês vão ver que a gente não tem linhas verticais aqui fora, tá? Algumas até pode colocar aqui dentro, tá? Mas não necessariamente. Isso aqui eu peguei... Todas as tabelas que tem aqui são de trabalhos de TCC que eu orientei, tá? Então, esse aqui é da Suelen, da Silva, e... Então, não tem as laterais, tá? Tabela. E o que tem numa tabela? Informações numéricas, quantitativas. Por isso que eu vou chamar isso aqui de tabela, tá? Já que no quadro que eu peguei do TCC da Natália, que eu vi que tá aí também, só que ela... Então, a fonte ela adaptou do Lerman, então não botei a Natália como fonte. Mas, então, o quadro, ó, é fechadinho, com moldura, como é um quadro, só que ele traz informações qualitativas, tá? Então, aqui, nesse caso, a Natália trouxe esse quadro para comparar fisisorção com quimisorção, tá? E dela tá botando as diferenças de cada um. Já aqui no trabalho da Suelen, ela está fazendo uma comparação, né, dos resultados do teor de antocianinas monoméricas para casca de uva de Cabernet Sauvignon e para engaço de uva de Cabernet Sauvignon. Ela trabalhou com extração nas temperaturas de 40 e 60 graus. Então, ela está comparando casca com casca, tá? Então, se vocês olharem aqui, sempre a gente tem que pôr uma legendinha quando usarmos as letrinhas. Já vamos chegar nas letrinhas, né? Tô falando, eu sei que é muita coisa, muita informação, mas já para vocês irem absorvendo, tá? Então, aqui... Nessa legendinha, eu coloquei, ó, letras iguais para uma mesma coluna indicam que não houve diferença significativa entre as temperaturas de extração. Então, aqui eu estou comparando os valores da casca, ó, porque tivemos desvios, não foram altos, tá? Tá dentro dos 10%, que é o que a gente busca. Já vamos chegar lá também. Mas, então, por causa desses desvios, acabou que as duas amostras de casca, né, extraídas nas duas temperaturas, a 40 e 60 graus, o teor de antocianinas, né, da casca dessas duas extrações, acabaram que ficaram iguais estatisticamente. Na verdade, a gente nunca fala que elas são iguais, a gente fala que não houve diferença significativa ou não houve diferença estatística, tá? A gente não vai dizer que elas são iguais, e sim que não houve diferença, tá? Para o engaço também, né, acabou que os valores acabaram ficando, né, até a gente pensar, mas 237 mais 7 vai dar 244 e 282 menos 12 vai dar 270, né? Mas como que
244 é igual a 270. Mas pela análise estatística, né, e pela dispersão dos resultados, dos dados, acabou que elas são não diferentes estatisticamente, tá? Gente, qualquer dúvida, vocês vão me mandando, tá? Ok, então, uma coisinha que eu mostrei aqui, né? Sempre tem primeiro o valor da média e depois, mais ou menos, o valor do desvio padrão, tá? Uma coisa vocês vão ver aqui já que não temos casas decimais em nenhum dos dois, tá? Já vamos chegar nisso lá depois. Então, como é que eu calculo esse desvio padrão, que é uma dúvida que eu vejo até em sala de aula quando o pessoal tira dúvidas, né? Quando estamos fazendo um trabalho, e daí lá nas disciplinas de LEC 1 e LEC 2. Oi? Alguém está de microfone aberto para fazer perguntas? Não? Então, lá em LEC 1 e LEC 2, o pessoal, já, né, vamos calcular o desvio sempre que a gente faz, né? Mais de uma replicata. E daí, na hora de calcular o desvio, o pessoal não sabe como calcular no Excel, tá? Então, vamos aprender agora. No Excel, a gente tem a opção de calcular dois tipos de desvio. O populacional e o amostral. Pensando em desvio padrão, o que é o desvio padrão, né? É essa medida da dispersão, né, de distribuição dos dados. Então, fiz uma triplicata do teor de antocianinas ali da casca de uva, né? Então, o desvio padrão vai fazer, né, vai ver essa distribuição dos dados e vai ver qual é a dispersão desses dados. Sempre comparando, né, medindo a distância típica entre cada dado e a média. Tá? Então, a gente tem uma equaçãozinha que a gente vai utilizar. Vai depender, tá? A equação que a gente vai utilizar, vocês estão vendo que temos duas aqui, do que estamos avaliando. Então, se a gente está comparando, se a gente está pegando todos os dados que tivemos, então, o teor de antocianinas da casca de uva foi feita em triplicata. Então, eu tenho 3 análises, tenho 3 respostas, e eu quero fazer o desvio padrão dessas 3. Isso é toda a minha população que eu estou analisando, tá? Então, claro, eu estou colocando aqui a equação, o Excel já vai puxar direto, tá? Mas só estou trazendo a equação para vocês verem de onde que vem isso, tá? Então, se os dados estão sendo considerados como uma população em si, a gente divide, né, o desvio padrão, e daí eu estou mexendo tanto o mouse aqui. A gente divide por N. Quem que é N? É o nosso número de amostras, que são essas 3, tá? Então, fiz 10 replicatas que sejam, uau, show de bola. Fiz 10 replicatas e vou analisar todas essas 10 vão entrar, então, na minha análise. O meu desvio padrão vai ser dividido por 10, tá? Isso é um desvio padrão populacional. Lá no Excel, vocês vão escrever que né, na hora de entrar com a equação, vai ser igual desvipad.p, de população, e daí coloca o intervalo de dados. Aqui era uma duplicata, ó, que de onde que eu peguei o print. Então, uma duplicata ali, né, daqueles dois valores. Tá, e quando que eu vou utilizar o amostral? Tá? O amostral é quando eu tenho muito mais resultados. Se eu fosse usar todos eles, eu usaria o populacional. Mas eu tenho muitos, eu vou selecionar só alguns, né? Por exemplo, posso fazer lá da prática de LEC 2, que a gente calcula o valor do U, né, que é o coeficiente global de troca térmica no condensador. E a gente teve lá 10 valores, mas a gente decidiu tirar alguns fora porque não estavam muito bons. Então, eu posso utilizar o desvio padrão amostral, tá? O desvipad.A. E daí, sim, quando a gente vai fazer essa análise, né, do amostral, em que a gente não está alimentando toda a nossa população, só uma amostra da população maior, então vai ser dividido por N mais 1, tá? Então, normalmente, num trabalho de conclusão, a gente vai acabar usando o desvipad.p, porque tudo que vocês analisaram, vocês vão avaliar, tá? Ah, não, eu fiz 5 vezes para pegar os 3 melhores. Aí, nesse caso, eu até posso usar o desvipad.a. O desvio padrão da amostra sempre será maior do que o desvipad.p. Então, até, né, assim, legal que a gente usa o P, porque ainda vai dar um desvio menor, tá? Mas sem manipularmos os resultados, tá? Então, acho que não temos grandes dificuldades nisso. Vou passar para o próximo. Gente, me interrompam qualquer coisa, hein? Então, aqui eu botei, né, fiz um sumáriozinho, tá? Como é que a gente vai escrever lá no Excel? Igual média, abre parênteses,
põe o intervalo de valores, ali, ó, H4 e H5. Para o desvio padrão, já botei o populacional, porque é o que a gente mais utiliza. Então, igual, né? Sempre a gente escreva um igual na frente, desvipad.p, e o nosso limite de intervalos. E eu estou trazendo para vocês também, pensando que vocês estão lá no laboratório fazendo TCC, ou iniciação científica, ou algum outro trabalho, né? Científico, ou no estágio, no trabalho, vida fora. A gente sempre quer que o nosso erro percentual dê menos do que 10%. Aqui. Ideal que o erro dê menos do que 10%, tá? Então, como é que a gente calcula esse erro? É uma regra de 3, né? Desvio padrão dividido pela média. Então, o valor do desvio padrão dividido pelo valor da média vezes 100. Precisamos que ele dê menos do que 10. Por quê? Para eu ter uma confiabilidade nos meus resultados, tá? Então, a gente busca isso. Ah, Betânia, deu 11%. Tá, né? Tá ali, bem próximo. Deu 15%. Ah, já não é tão legal. Eu, Betânia, repetiria as minhas análises, meus ensaios, tá? Repetiria para tentar diminuir o erro para eu ter valores mais confiáveis, ok? E daí a gente bate o olho. Eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês. A gente bate o olho e aqui os resultados da Suelen estão todos dentro, ó. Então, poderia dar no máximo 49,6 para esse primeiro valor, no máximo 54, né? Aqui para o 60, no máximo 23 ou 24, arredondando, e no máximo 28. Então, tá tudo dentro. Legal, ela tá abaixo dos 10%. Eu, de praxe, já coloco sempre nas minhas tabelinhas, quando eu vou calcular. E agora sim, eu vou mostrá-lo para vocês, né? Eu já coloco nas minhas tabelinhas a média, o desvio e o erro. Eu gosto de visualizar se eu estou dentro dos 10%, tá? E claro que quanto mais crítico for o que eu estou fazendo, eu estou produzindo um produto farmacêutico. O meu erro não pode ser 10%, tem que ser muito mais, né? A gente vai fechando ali o nosso limite, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente falar do teste T. Então, claro, minha amostra é muito variada, né? Eu tenho lotes diferentes, então, ok, neste caso, é tranquilo que dê um pouquinho maior o erro, tá? Então, a gente tem que avaliar para que estamos fazendo aquilo. Então, se tiver risco, né, humano, alguma contaminação, né, dependendo do uso daquilo, então, vamos diminuir o erro aí de 10 para 5, 1%, 0,1%, tá? Gente, vocês conseguiram abrir aí o arquivinho que eu mandei para vocês no Excel? Eu vou pedir para quem conseguiu abrir que já calcule a média e o desvio aqui, ó, para o 40 graus e para os 60 graus e o erro também, tá? Então, vocês vão escrever as equações. Eu botei bem cru mesmo para vocês escreverem. O que vocês vão escrever aqui, né? Embaixo do 40, vão escrever lá. Igual média, abre parênteses, média com acento, tá? Não mediana, mediana é outra coisa, tá? Então, média, e daí vocês vão selecionar com o mouse mesmo, né? As caixinhas do 521 e 471. E depois podem arrastar, tá? Para o 60. Enquanto vocês estão abrindo aí, eu vou abrir meu Excel também para mostrar para vocês, tá? Vou fazer aqui, deixa eu só ver se alguém perguntou alguma coisa. Tá, vocês que estão se conversando. Isso. Eu tenho aqui, vamos fazer juntos, tá? Ó, já deixei. Só tinha que fechar aquilo ali, que eu tô com muitas coisas abertas. Oi. A Natália fez uma pergunta, ela botou: boa tarde. Seria interessante colocar o erro no trabalho também, ou só mesmo a média e o desvio padrão? No trabalho não precisa pôr o erro, até em artigos científicos ninguém põe, tá? Mas pode comentar no texto, quando vai falar dos resultados. Né? Na casca foi encontrado o valor de tanto e tanto, e destaca-se, pode escrever no texto bem bonito assim, ó, destaca-se que o erro percentual foi sempre inferior a tanto, tá? Então, assim, tu eleva o teu trabalho, tá mostrando que, né, teve bons resultados, tá? Obrigada pela pergunta, Nath. Então, aqui, ó, vamos escrever juntos, deixa eu até dar um zoom, vou tirar da resposta, tá? A resposta eu colei ali, mas vou dar um zoom para ficar grande para vocês. Então, aqui, igual média, essa é a parte mais fácil da aula de hoje, hein? Selecionamos os dois, fecha parênteses, enter. Desvio padrão, igual desvipad.p, porque é da população, minha população tem 2 resultados, paciência. Quanto mais, melhor, né, gente?
tá? E o erro, então, igual a 100 vezes o desvio dividido pela média, tá? Então, aqui o erro dela foi de 4,9. Como é que eu vou fazer para o outro? Eu não vou digitar tudo de novo, né? Sou preguiçosa e inteligente. Vou arrastar. Pronto, já calculei para todos, tá? Vou fazer isso mesmo lá para o outro lado, né? Aqui para o engaço. Então, tudo eu tinha feito aqui para casca e agora tudo para o engaço, tá? Fica aí para vocês. Não teremos tempo de corrigir, gente. Mas então vocês têm os resultados aqui do ladinho, tá? Já botei ali para vocês compararem depois. Uma coisa importante, que está no meu próximo slide, mas então já vou falar aqui para adiantar. A gente sempre utiliza o mesmo número de casas decimais para a média e para o desvio. E a unidade deles é a mesma. Qual que é a unidade, né? Miligrama, neste caso, tá? Que é o teor de antocianinas, a unidade deles, tanto da média quanto do desvio, é miligrama de cianidina 3 glucosídeo por litro de solução, tá? Essa aqui é a antocianina de referência utilizada, tá? Só que vejam só, sempre a gente vai informar o primeiro algarismo significante. Então, do desvio, eu não tenho por que mostrar essas casas decimais. Se 24 já é, né, o meu valor, tipo, cheguei num número inteiro, já paro por aí, não vou mostrar. Então, a gente vai diminuir as casas de todo mundo. Ó, 100 casas decimais. Neste caso, porque eu tenho um número maior do que 1, tá? Então, tanto a média quanto o desvio, nenhum deles vai ter casas decimais. Aqui é a mesma coisa, do outro lado. Tiramos as casas decimais, ok? Então, isso aqui que vai para a tabelinha, ó. Os dois valores sem casas. Ah, Betânia, mas deu lá que o meu desvio deu isso aqui. Ok, posso pôr 4 casas decimais no meu valor da média. Então, digamos que deu 15,038. Posso pôr, tá? Então, 150, 0,38. O que aconteceu? Ai, tá. Tá meio maluco aqui, vou arrumar. Ok. 15,038. Esses tempos eu tive que fazer equações, né? Agora sim. Excel de prof, né? Pronto, tá? Então, 15, esse seria a minha média com as 4 casas decimais, porque o meu primeiro algarismo significativo está lá na quarta casa decimal do desvio padrão, tá? Aqui no caso, números inteiros já posso, né? Números maiores do que 1, eu excluo as casas decimais, ok? Apresentem assim no trabalho de vocês, tá? Ok, vamos voltar para a apresentação, né? Não vai dar tempo da gente de ser muito devagar, né? E eu já sou rápida. Tá? Então, a gente já sabe que sempre, né, como a gente apresenta esses resultados na tabela. Sempre usar o mesmo número de casas decimais para a média e para o desvio, tá? Então, vejam aqui, ó, já no trabalho da Débora. 5,23 mais ou menos 0,01. Então, o meu primeiro algarismo era 0,01. Então, vou usar 2 casas decimais para o pH. Claro que também a gente está acostumado a trabalhar com 2 casas no pH, 2 casas na umidade, né? Então, tem que fazer essa visão geral também. Quantos algarismos que eu vou utilizar para ter uma resposta coerente para aquilo que estou fazendo, tá? Então, vejam aqui já na massa específica, né? 0,954 mais ou menos 0,002, tá? Aqui a Débora também calculou com desvipad.p, tá? E daí avaliou, né? Os erros, vejam, bem baixinhos, ó. Então, ela poderia ter um 9 aqui, um 5, né? 0,5. Então, tá tudo dentro dos 10%. E temos a legendinha ali de novo, ó. Letras diferentes para uma mesma análise significa que houve diferença significativa entre as amostras. P menor que 0,05. O que temos aqui, né? Para uma mesma análise. Então, para o pH, comparando, né? A próxima coisa é, e essas letrinhas, de onde que vem essas letrinhas, né? Então, comparando o pH da amostra da escala laboratorial, então a Débora fez a análise comparativa, né? Entre uma amostra de produto cosmético, né? Uma máscara para cabelo. Então, a máscara feita no laboratório, num misturador de bancada, e a amostra lá do misturador da planta industrial.
tá? Então, ela quis comparar isso se, aumentando a escala, se ficaria a mesma coisa ou não. Estamos vendo que não, tá? Então, o pH das duas amostras são diferentes, né? É diferente o pH aqui da laboratorial com a outra. É isso que a gente está vendo, tá? E a massa específica mudou também entre um e outro, tá? Mudou porque, né? Até se vocês forem olhar, os valores estão próximos, 0,954 com 0,967. Mas o desvio padrão dela foi tão pequeno, foi tão boa a análise dela, que então eles deram diferentes, tá? Vou adiante. Alguém pergunta? Não? Não, tudo certo. Tá. Outra coisa falando das letrinhas, então, né? Isso é bem comum a gente ver errado em TCC, tá? O pessoal até consegue fazer as letrinhas, colocar as letrinhas, mas qual que é o erro, tá? E daí indo a fundo no detalhe, porque somos engenheiros, somos matemáticos, somos não sei que cursos temos aqui também, mas somos da área, né, do pessoal das exatas, da Politécnica. Então, assim, ó, o maior valor para aquela análise recebe a letra A, tá? Então, vejam que o 5,23 é maior do que 4,73. Então, o 5,23 que vai receber o A, tá? Claro, eles têm letras diferentes, porque eles são iguais, diferentes, perdão. Tem letras diferentes, porque fizemos análise estatística e vimos que a diferença deu menor do que 5%. Já vou explicar isso para vocês. Mas então, 5,23 é maior que 4,73, por isso que ele recebe a letra A. O próximo valor recebe a letra B. Se tivesse mais uma coluninha, o próximo valor diferente receberia a letra C, tá? Pode acontecer também de ter letrinhas duplas, tipo AB, né? Então, eu vou mostrar depois para vocês uma outra tabelinha, em que nós temos a amostra A, que é diferente da B, mas que tem um valor intermediário, e esse intermediário, ele é igual ao A igual ao B, tá? E daí pode ter a letrinha AB, tá? E aqui depois, de novo, então, para massa específica, a gente tá vendo... Perdi o mouse de novo, mas tudo bem. Vocês estão vendo ali para massa específica, na segunda análise, né, ali, que deu 0,967, que é um valor maior que 0,954. Então, por isso, o 0,967 recebeu o Azinho, enquanto o 954 recebeu o Bzinho, tá? Botei tudo isso para vocês escrito aqui no texto, tá? Estamos comparando, ó, dois tratamentos só aqui. Eu estou fazendo pH para uma escala laboratorial e para uma escala industrial. São duas coisas que eu estou comparando. São dois tratamentos diferenciados. Quando eu comparo só duas coisas, posso usar, e é mais conveniente, comparar pelo teste T de student, tá? O Tzinho é letra minúscula, tá? Eu ensinei nas aulas de LEC, o pessoal escreve maiúsculo. Não, é teste T, Tzinho minúsculo. Até o nome do teste também pode ser minúsculo, que ele acabou puxando, né? Quando a gente começa a escrever, ele põe maiúsculo. E student em itálico, porque é uma palavra estrangeira, tá? Mas então, eu estou comparando duas coisas, tá? Teste T. Posso calcular por ANOVA, fazer análise? Posso, né? De duas coisas para mais, posso usar a ANOVA. Mas se eu tenho só duas, quer dizer, o teste T eu só vou usar para duas. Se eu tivesse três tratamentos diferentes, já não poderia ser o teste T. Vamos adiante. E daí, então, eu já falei para vocês da ANOVA, né? E trago aqui, então, umas tabelinhas de um artigo que eu escrevi no meu doutorado. Então, aqui nessa tabelinha, a gente tem lá... Eu sei que tem muita coisa, tá? Mas eu quis pegar ela para vocês verem que enche os olhos uma análise estatística, tá? Porque aqui eu fiz a inativação enzimática de peroxidase de caldo de cana com aquecimento ômico. E daí aqui para vocês, só para entenderem rapidinho. Ai, eu perdi o mouse de novo, gente. Aqui. Tá. Então, eu fiz diferentes frequências para o aquecimento ômico e fiz dele também convencional, tá? Então, ou seja, fiz o tratamento sem aquecimento ômico e tive lá os parâmetros da distribuição de Weibull, B e N, tá? Então, é isso que eu estou comparando aqui, tá? Então, vou comparar só por coluna o B e só por coluna o N. E aí, vocês vejam, né, para as diferentes frequências, e daí, claro que no convencional não tinha frequência, que eu não passei corrente elétrica, mas nas outras correntes eu tenho a frequência, né, de 10 Hz, 60, que é a da rede, e 10 na 5, então foi a máxima que eu trabalhei. Ok, vejam que para o Bzinho, e daí os resultados estão em inglês, no artigo em inglês, então tá, em vez de vírgula tá ponto, né? Então, média, mais ou menos desvio, tudo no mesmo número de casas decimais.
E vejam que o meu maior valor aqui foi 0,67, né? Então, ele é o A. Teve o 0,57 que ele ganhou as letras A e B, ou seja, ele não é nem diferente do 0,67 e nem diferente do 0,53. Mas o 67 e 53 são diferentes entre si, tá? E depois teve o outro 0,36. Fiz a mesma coisa para o N, né? Para o outro parâmetro aqui do modelo de distribuição de Weibull. Mas eu quero mostrar para vocês, então, que eu botei tudo na mesma tabela, só que eu estou dizendo que letras iguais na mesma coluna não são diferentes. Só que eu tenho, na minha coluna, eu tenho outras coisas para baixo. Então, eu usei outras letras, tá? Para ver a complexidade. Então, eu usei letra minúscula. Depois, quando eu avaliei a forma de onda, né? Da minha corrente elétrica, eu usei outra letra, então aqui maiúscula. Depois, quando eu avaliei o gradiente de tensão, eu usei letra grega ainda, né? Então, eu usei alfa e beta, tá? Então, só para mostrar que podemos compilar tudo numa mesma tabela. E agora aqui, como eu não tenho só duas comparações, só dois tratamentos, que nem lá eu tinha laboratorial e industrial, ou eu tinha casca e engaço, ou eu tinha a casca tratada a 40 e a casca tratada a 60. Tá? Aqui não, aqui estou comparando quatro coisas, quatro tratamentos, que é o aquecimento convencional, o ômico, aqui, todos foi quatro, né? Com exceção, não, aqui no gradiente de tensão eu trabalhei com 3 condições diferentes, tá? Mas então com 3 ou com 4 condições eu vou usar a nova, tá? E daí essa nova a gente aprende lá em estatística na graduação, né? A nova é uma abreviatura, né? Uma sigla para Analysis of Variance, né? Então, análise de variância. Então, eles pegaram as letrinhas aqui, né? De cada uma das palavrinhas. E daí que vem a palavra nova. Pelo nosso horário, gente, eu gostaria muito de explicar tudo, tá? Mas eu trouxe algumas pinceladinhas da nova. Mas a gente vai ver, então, o teste T, tá? Que é o mais básico e muitas vezes o pessoal acaba comparando só duas coisas, né? A nova é quando compara mais coisas. Então, o teste T de Student é para comparação de duas médias. Ou seja, 2 tratamentos. Se eu quiser comparar 3 tratamentos, não é teste T de Student, já vou para a nova, tá? E daí já pensem o que vocês têm que comparar. Vão pensando aí como é que a gente vai fazer. Eu queria saber como é que tá cortando meus slides, né? Mas eu não, sei lá, não tô ligada como tirar isso ali. Então, o teste T de Student, esse cara que é o Student, por que ele falou que ele era Student, né? O nome dele era William Gosset, tá? Um inglês britânico aí. Ele trabalhava, gente, na cervejaria Guinness. E lá na Guinness, eles não liberaram, quando ele desenvolveu o teste T, né? O pessoal da Guinness não liberou o William a dar o seu próprio nome, porque os concorrentes saberiam que tinha um estatístico trabalhando na Guinness, e daí os concorrentes começariam a ter estatísticos também. Né? Então, vejam que o pessoal sacaram que eles estavam no caminho, mas não quiseram, né, abrir isso. Eles consideraram, então, uma vantagem competitiva. Tá? Então, por isso que ele tinha o pseudônimo de Student. E daí, por isso que ficou o teste T de Student. Tá? Acho muito legal essa história. Então, ele tem diversas variações de aplicação, mas sempre se lembrem que só para comparar duas coisas, tá? Vou comparar tratamento com ultrassom e sem ultrassom, ou vou comparar a extração da pectina da casca de maracujá doce com a casca do maracujá amarelo, tá? Tô comparando só duas coisas. Se eu quiser comparar uma terceira, já vou usar a nova. Aqui para mostrar para vocês, né? Então, a gente lembra da curva de Gauss, né? O chapéuzinho aqui de Gauss. Então, quando a gente tem a curva de Gauss, a gente fala que ela é para uma distribuição normal, tá? E aqui eu peço desculpas para os matemáticos que eu estou cortando, né? Todas as explicações que temos que ser rápidos. E aqui, então, a distribuição T, tá? O teste T de Student, ele também tem a curva, embora um pouco, né? Diferente, a curvatura é um pouco diferente. Mas o que é importante para a gente, tá? Saber que todo aqui nessa parte central, isso aqui equivale a... Daí a gente tem que escolher, tá? Qual que vai ser a nossa significância aqui da nossa análise. Eu quero saber o nível de 95% de significância, ou seja, essa parte branca representa 95% dos meus resultados
enquanto as partes ranhuradas, as duas somadas juntas, representam 5%. Claro que eu vou ter as duas pontas aqui, né? Então, 2,5% para cada uma, tá? Depende daí o que a gente está, qual é o nosso objetivo, o que a gente quer comparar. Eu trouxe para vocês um probleminha, então. É o mesmo que eu usei nas aulas, desculpa quem é meu aluno que já viu, mas eu não tive tempo de pegar outros dados agora para isso, tá? Mas vocês vão praticar e vão ver se aprenderam de verdade. Então, qual que é o nosso problema, né? Então, sempre quando a gente quer comparar as médias, a gente tem um problema, né? Então, o problema, vocês pensem qual é o problema de vocês do TCC. O problema que eu trouxe aqui é orelhas com piercing no tragus. Então, o tragus é essa partezinha da orelha aqui, né? Onde essa moça tem um piercing ali. Então, esse piercing aqui, acho que é uma moça, né? No tragus, essas orelhas vão ter tamanho diferente das orelhas que não tem esse piercing ali naquele lugarzinho, tá? Esse eu peguei, né, da Escola Superior de Agricultura do Luiz de Queiroz, esse probleminha. Vamos lá. Então, sempre a gente estabelece, e daí eu vou dizer que na prática do dia a dia a gente, né, não chega a olhar tão profundamente isso aqui, mas a gente tem as hipóteses, tá? Qual que é a hipótese científica? Que orelhas com piercing têm tamanho diferente das orelhas sem piercing, tá? Quem tem piercing não se apavore, é tudo fictício, tá? É fictício. A hipótese nula tá dizendo que não tem diferença no comprimento das orelhas com e sem piercing, tá? Sempre a hipótese nula é oposta à científica. A científica eu tô dizendo que tem tamanho diferente. Aí a nula é, não tem diferente. E daí a gente já tem aqui, né, o μ da diferença igual a zero. E tem uma hipótese alternativa, né, que ela inversa a hipótese nula e um reflexo da hipótese científica. Então, quer dizer que elas são diferentes, tá? Gente, quem quiser detalhes, a gente conversa mais pra frente, porque eu tô vendo que falta 20 minutos. Então, assim, o nível de significância que eu tava falando pra vocês, né? 95%, então tudo que ficar aqui nesse branco equivale a 95%, e quer dizer que não é diferente. Então, se na nossa análise der que o nosso P for maior do que 5%, ou aqui falando em decimal, né, P maior do que 0,05, quer dizer que eu fiquei no meião branco e daí, então as minhas amostras não são diferentes. Ah, não, deu que o meu P é menor que 5%, ou seja, menor que 0,05. Então, o nosso resultado está nessa parte diferente, tá? Então, quer dizer que se o P é menor do que 5%, ou 0,05, quer dizer, então, que, putz, não vou fazer piercing, não vou colocar piercing no tragus, porque minha orelha vai ficar maior, tá? Mas isso aí é só para brincadeira, tá? Então, a atividade que eu passei em aula para os alunos, e que agora a gente está tendo aqui também, é que foram medidas as orelhas de 10 voluntários, ó, então do 1 até o 10, e daí mediram aqui em centímetros o comprimento da orelha com e sem piercing. Ah, então se eu tenho piercing na esquerda, né, deu lá, digamos, 5,6 centímetros a orelha inteira, e daí, se eu não tenho na direita, deu 4,9. Atenção, esses dados são fictícios, gerados aleatoriamente por meio do programa do sistema SAS. O SAS é um software para análise estatística também. Eu já digitei para vocês, botei então na segunda abinha, pessoal, lá do Excel, tá? Vocês vão ver que está lá. Aqui lá na segunda abinha, lá embaixo, ó, piercing, tá? Já botei para vocês. Vocês vão direto fazer análise estatística. Atenção! Talvez... Como é que sai esse negócio? Sempre vem me atrapalhar. Pronto. Talvez vocês não tenham habilitado as análises estatísticas no computador de vocês. Vocês têm que ver lá, ó. Cliquem em dados no Excel. E daí lá no cantinho da direita vai estar escrito análise de dados. Se vocês não tiverem isso habilitado, eu vou ensinar vocês agora a habilitarem, tá? Tem um passo a passo ali que eu já deixei na apresentação. Ok? Então, vamos agora habilitar para quem não tiver. Tá? Quem não está habilitado, ali, análise de dados, né? Lá em cima, né, nos dados, vocês vão em arquivo, tá? Lá no cantinho superior esquerdo, vai em arquivos, depois opções. Quando clicar em opções, vai abrir aqui suplementos, tá? Vou mostrar no meu rapidinho aqui também. Então, vocês vão lá em arquivo,
Opções, where is it? Tá em mais, tá? Opções. Opções, e daí aqui, suplementos. Clicou em suplementos, vai lá embaixo, suplementos do Excel, clica em ir, e daí vocês marcam ferramentas de análise, tá? Eu tenho sempre marcado aqui esse VBA também, e o Solver, tá? Então, eu tenho os 3 marcados. Quem usa Solver também já deixa tudo marcado e ok, tá? Aqui tá mostrando para vocês, tá? Então, vai em arquivo, opções, suplementos do Excel, clica lá embaixo na caixinha ir, né? Se não tiver já marcado, né, ele mostra as opções, o que vocês têm lá, então, suplementos do Excel, clique em ir, e daí clica lá, ferramentas de análise VBA, pode marcar também, não dá nada, tá? E clique em OK. Conseguiram fazer isso? Eu nem tô consultando vocês, gente, so sorry. Desespero do horário. Tudo certo aqui. Tá, obrigada. Legal, viu? Podem interagir quando eu olho, assim, vocês podem fazer o legalzinho que nem o Matheus está fazendo ali. Ok, voltando. Tá? E daí, então, agora a gente vai fazer o teste T. Já temos tudo lá prontinho para fazer, tá? Eu vou fazer aqui com vocês, para facilitar a vida. Então, a gente vai lá. Rolou vários legalzinhos. Eba, legal para vocês. Tá, então a gente vai lá clicando, né? Cliquem lá em dados. Aí vai abrir um monte de coisa, mas a gente olha direto lá para a direita. Análise de dados. E daí, tchan, tcharam. Teste T, vocês vão rolar lá para baixo, né? São os quase últimos lá, só tem um teste Z depois. Qual teste T que a gente vai escolher aqui, gente? O que temos aqui, né? 2 amostras em par para médias. Na verdade, isso é uma análise pareada, tá? Eu sou a mesma pessoa que numa orelha tem uma coisa, na outra coisa, tá? Então, é uma análise pareada, tá? Eu peguei um par de respostas da mesma pessoa, tá? Se eu tivesse aqui, ó, amostras presumindo variâncias equivalentes, seria para o caso lá da Suelen, que comparou casca com engaço, por exemplo. Ah, quanto que ela extraiu da casca de uva e quanto que ela extraiu do engaço da uva, tá? Posso presumir variâncias equivalentes. Ou se achar que é muito diferente, tá? Que eu tenho 2 amostras, mas que são totalmente diferentes, e até o caso da casca e engaço poderia também. Aí eu presumo variâncias diferentes, tá? Depois vocês podem, eu passo meu contato, se vocês quiserem tirar dúvidas. Ai, Betânia, qual que é o meu caso, né? A gente discute, tá? Mas aqui, então, a gente tem uma orelha com, outra sem. A mesma pessoa, foi pareado, tá? Então, neste caso, 2 amostras em par para médias, damos o OK. E vai abrir essa caixinha aqui, tá? O que temos nessa caixinha, ó? Intervalo da variável 1. Então, minha variável 1 é com piercing. Vou selecionar tudo aqui. Tá? Selecionei todos os dados. Inclusive, a caixinha de cima, a legenda, eu seleciono também, porque daí ela vai aparecer depois na minha resposta, tá? Quando for gerar ele gera uma tabelinha lá, explicando. Então, aqui, a variável 2, seleciono todo mundo. Tá? Eu marquei aqui para aparecer os rótulos. Então, como eu selecionei com e sem, eu marco aqui que eles são os rótulos, tá? Pode dar erro na análise se a pessoa seleciona lá a legendinha e não marca aqui. Pode dar erro, tá? Normalmente dá. E escolhi o meu alfa. Ah, eu quero avaliar no nível de 95% de significância, tá? Eu sou da engenharia, para mim é conveniente. Ah, não, eu sou da área farmacêutica, se eu analisar com 95% pode dar problema, né? Um remédio lá, né, para uma pessoa com alguma deficiência, alguma coisa, pode levar a óbito. Então, eu vou escolher meu alfa o alfa não, né, se eu tenho 95% de significância, me sobram 5% ou 0,05. Agora, se eu tenho esse problema lá, né, da área farmacêutica, eu vou trabalhar com 99% de significância, então vai me sobrar aqui 0,01 ou 99,9, tá? Vocês vão fazendo cálculo aí. E vou escolher o meu intervalo de saída também. Eu vou clicar aqui, pode ser uma nova planilha, mas eu acho mais conveniente que apareça na mesma, tá? Então, eu cliquei ali e vou selecionar onde que eu quero que saia os resultados. Ah, eu quero que saia bem aqui do ladinho. Tá? Cliquei ali e vou dar um OK, tá? Então, eu tenho todos os intervalos selecionados com rótulos, 5%, né, que é o meu alfa, e o intervalo de saída vai sair ali na célula D3. Dou um OK.
Tá, isso aqui que a gente queria, tá? Essa é a nossa resposta do teste T. O que temos lá? Ele mostra aqui em cima, então, que foi feito para 2 amostras em par para médias, que é o mesmo que pareado, tá? Ele vai me mostrar a média que deu de cada um. Eu poderia aqui também fazer média e desvio padrão deles, tá? Mas ele me mostra a média, me mostra outras informações. O que me interessa? Graus de liberdade. Então, se eu tinha 10 amostras aqui, o meu grau de liberdade para pareado sempre vai ser 1 a menos do que o meu total, tá? Então, tenho 9 graus de liberdade, isso é legal. Quanto mais graus de liberdade, melhor para a nossa análise, tá? Mais confiável. E aí aparece, né? Unicaudal, tem 2 valores, e bicaudal, tá? O que é isso? Como no nosso caso era só saber se era diferente ou não, eu vou olhar o bicaudal, tá? Vou marcar aqui, vou pintar ele. É o bicaudal que me interessa. Por quê? Eu quero saber se ele tá, né, naquela curva de Gauss lá. Se ele... Ah, eu tenho aqui, prontinho, uma explicaçãozinha aqui. Tá. Oi? Alguém me chama? Não, prof, tá tudo certo. Não? Tá. Então, aqui eu tenho, ó, o meu bicaudal. Por que bicaudal? Porque eu quero saber se ele tá no meião branco ou se ele tá nas laterais. Ou seja, se ele é igual a todo mundo ou é diferente. Agora, se no meu caso, na minha análise estatística, eu quero saber se o meu valor é maior ou se o meu valor é menor, daí eu vou usar unicaudal, tá? Então, daí eu pego só essa primeira ponta aqui, que equivale a 5%, e o resto aqui, então, vai sair branca, como se eu não tivesse dividido as 2 pontas e pegado só uma, tá? Então, aqui no meu bicaudal deu 0,014. Esse valor é menor do que 0,05. Logo, o que então eu posso concluir? E eu vou dizer para vocês que sumiu aqui minha barrinha aqui de baixo. Vou dar um ESC para ver se ela aparece. Tá? Se ele deu menor que 0,05, quer dizer que essas amostras são iguais ou diferentes? Essa pontinha que a gente tem aqui, né? Tá? Estou na pontinha, ok? O T crítico, gente, que mostra lá também, é em relação aos valores aqui, tá? Que a gente tinha do T. Então, quer dizer que valores maiores que 2,26 de T daria, então, diferente, e valores menores que menos 2,26 daria diferente, tá? Isso que ele está mostrando pra gente. Então, fica a pergunta que eu não quero calar. Se orelhas com piercing no tragus têm tamanho diferente das que não têm piercing, o que vocês marcam? Que sim ou que não? Sim. Sim, nota 10 para quem acertou, tá? Por que que sim? Porque esse valor é menor que 0,05, né? Então quer dizer que a gente está aqui nas laterais, tá? Bicaudal, tá? Porque a gente só quer saber se é diferente ou não, tá? Se quiséssemos saber se é maior ou menor, aí sim a gente tem que pegar só a pontinha anterior ou só a outra pontinha, tá? E vejam que daí o T crítico, ó, muda, né? Então muda toda a análise, tá? O nosso caso é só se é diferente ou não. Gente, isso é o teste T, tá? Vocês vão fazer também depois o teste T para as amostras ali da casca, tá? Do teor de antocianinas. Eu não vou conseguir fazer aqui com vocês. Mas vocês vão fazer lá depois, e daí vocês já têm a respostinha, tem as letrinhas, né? A e A, ou A e B, para saber se elas são iguais ou diferentes também. Então, esse é tema de casa para vocês. Falando um pouquinho sobre a nova, que eu ainda tenho 8 minutos, e daí, não sei, Paula, a gente vai dar tempo de perguntas, né? Eu acho que sim, prof. Acho que podemos dar uns 5 minutinhos aí para perguntas. Tá, rapidão da nova, então, em 3 minutos. A nova a gente já sabe que é análise de variância, né? Então, a gente normalmente trabalha com a nova em softwares, né, estatísticos para essa finalidade. E aí nós temos o que eu adoro muito, estatística, só que, claro, ele é pago, né? Então, vocês, como TCC, conseguem baixar ele. Tá coçando meu nariz essa máscara, vou tirar rapidinho. Então, vocês conseguem baixar para o TCC uma versão trial, tá? Que é para vocês testarem, que ela tem validade de 1 mês. Então, assim, quando vocês tiverem todos os dados, né, de todos os resultados e quiserem testar, né, naquele último mês do TCC, é uma sugestão baixar o estatística, tá? Porque a licença dele é meio carinha. Existe o SAS também,
que foi o que eu usei no mestrado. Eu usei estatística no doutorado, SAS no mestrado. O SAS é de programação, então para quem gosta de programar, tá? Tem o Minitab também, nós temos licença do Minitab na Unicinos, não sei dizer, eu acho que nos computadores ali do C08. Também ele é pago, tá? Mas tem o Biostat. O Biostat é gratuito, gente. A gente consegue baixar pela internet, fazer o download. E vou dizer para vocês que é esse que eu tenho usado mais com os alunos de TCC, tá? O Biostat. Eu tenho um tutorial prontinho dele, mas, né, vou mostrar bem rapidinho para vocês. Junto com a análise de variância, né, a nova, a gente sempre faz um teste adicional para comparar quais são as médias que diferem entre si. Então, temos várias para usar. Tukey, Duncan, Dunnett, parará. Só que o mais utilizado sempre é o Tukey, tá? Então, uma vez que eu leio, a maioria dos artigos que eu estou lendo tem o Tukey, eu já uso o Tukey direto, tá? Aqui só para mostrar para vocês um teste, né, um resultado. Esse aqui é do meu doutorado, que eu fiz, então, de novo, né, a inativação da peroxidase do caldo de cana. Aqui era só, então, convencional, tá, os dados que eu peguei, mas tinha também com aquecimento ômico. E daí, para mostrar para vocês, que a gente tem para cor, né, tem os parâmetros L, A e B para cor. Então, o L indica a luminosidade, o A indica do verde para o vermelho e o B do azul para o amarelo. Eu sei que é muita informação para passar agora, mas só para vocês verem, então, as comparações que eu fiz, tá? Então, eu peguei aqui, para esse específico que eu vou mostrar para vocês, eu peguei a luminosidade de todos e, né, os valores, ó, para a amostra in natura, que foi antes de eu começar o processamento térmico. Depois do tempo zero, coloquei a alíquota de amostra e fiz a luminosidade também. E os outros parâmetros também, mas aqui a gente só vai ver a luminosidade, para 7 minutos e meio e 15 minutos, tá? Então, peguei para essas 4 coisas. Então, eu estou comparando 4 tratamentos, tá? Isso aqui é a respostinha que o Estatística me deu, tá? O Estatística já dá direitinho, ó, quem é igual a quem. Então, eu chamei de 1, tá? Amostra in natura, no Estatística a gente entra tudo com valores, né? Então, acabei botando o valor 1 para saber que era in natura. Eu não conseguia pôr 7,5, então teria que pôr 75, mas eu botei só 7 aqui, tá? E ele já separou, ó. Então, ele me dá os valores de A, então sempre vai ser o primeiro, né? Porque ele começa dos maiores valores. Então, as amostras 0, 7 e 15 minutos não diferiram entre si. Então, todas ganharam a letrinha A quando eu for montar minha tabelinha. E a amostra 7 minutos e in natura, elas não são diferentes estatisticamente. Então, as duas receberam a letrinha B, tá? Quando eu for montar a tabelinha, os 7 minutos e meio vai ganhar a letrinha AB, né? Vai ser o único que vai ter as duas letrinhas. E aqui ele me dá o valor de P, ó. Então, os significativos ficam vermelhos na estatística. E os outros, então, ó, porque foi menor que 5%, né? Estão vermelhos. E os outros que foram maiores que 5% ficaram pretinhos. Então, a minha tabelinha... Aqui. Então, a minha tabelinha que eu montei, tá? Para minha resposta... Ó, a in natura tinha ganhado a letrinha B, já botei direitinho, com uma casa decimal, né, média mais ou menos desvio. Então, B. Os tempos de 0 e 15 eram só letrinha A, e o 7,5, letrinha AB. E ponho a legenda. Opa, eu escrevi isso aqui, gente, antes de, sim, ó, minutos antes da gente começar aqui, tá? Então, faltou um E, comi o E ali. Letras diferentes para uma mesma coluna indicam que houve diferença significativa entre as temperaturas. Gente, passei do tempo. Tá? Aqui no outro caso, só para mostrar para vocês o Biostat, tá? O Biostat, então, de novo, né? Tu alimenta os valores. Então, era duplicata para o engaço, duplicata para a casca, e daí depois ela quis comparar com o vinho também, que foi gerado com a mesma casca, né? E engaço. Mesmo mosto, então, que fez esse vinho. Tá? Então, botou aqui e acabou fazendo em triplicata. E o Biostat, então, vai dar os valores das médias. Aqui ele dá aqui em cima, né? As médias. E ele não dá prontinho aquela caixinha que nem o estatística. Ele vai dizer que, comparando a média 1 com a 2, deu menor do que 1%. A média 1 com a 3 deu menor que 1%. E a média 2 com 3 não são diferentes significativamente. Então, o vinho e a casca não são diferentes. Tá? Montando isso numa tabela, o vinho e a casca, os dois ganham a mesma letra, porque não são diferentes, mas ambos são diferentes do engaço. Tá? Depois vocês olhem com bastante pausa, né? Para entender tudo que eu tô falando. Mas só para vocês verem como é que funciona a nova, tá?
Trago referências que eu usei, então, os trabalhos das gurias, né? E o meu trabalho também, e os outros. E eu fico à disposição para vocês. Podemos adentrar os minutinhos, tá? Por mim não tem problema. Quem tem mais pressa, então, pergunte primeiro, por favor. Agradeço, né, a disposição de vocês estarem aqui. Eu sei que foi corrido, né? Mas se vocês entenderam um pouquinho, já está valendo. Se fizeram, né, no Excel e conseguiram, já estou feliz. Tem meu e-mail aqui embaixo, tá? betaniab@unicinos.br para vocês me perguntarem qualquer coisa, né? E tem gente que tem meu contato direto já também. Estou à disposição para todos. Obrigada, gente. Desculpa a correria. Quero perguntas agora, hein? Então tá, gente, muito obrigado, Prof. Betânia. Eu mandei aqui um printzinho com o e-mail da prof, que aí fica salvo também no chat para vocês. Vou reforçar de novo aqui, então, o link do Forms. Então, quem ainda não preencheu, vou pedir para que dê uma atenção para isso também, tá? Para preencher ali o Forms de participação. E agora a gente fica aberto para perguntas aí, a gente tem uns minutinhos. Não sei quem gostaria de... Mas eu tô não, aqui, tá, uns gente? minutinhos. Eu tenho aula só 7h30. Uns minutinhos. Uns minutinhos. Uns minutinhos, tipo 30 minutos. Então, eu não sei, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Querem fazer alguma colocação? Por favor. Eu queria trabalhar também com os dados de alguém, se alguém tivesse, né? Mas ficou muito apertado. Tempo curtinho, né? Isso valeria, né? É que eu achei que começava às 5h30, quando tu falou que era vespertino. Não, o vespertino é de noite. O vespertino começa às 6 por causa do horário dos alunos. Tá. Obrigada. De que curso tu é, Franklin? Eu faço engenharia elétrica, prof. Ai, que legal. Tu tá no TCC? Ainda não, mas eu tô chegando. Já quando chegar lá, já. Gente, fora daqui, claro, eu ajudo todo mundo, tá? Só me perguntar. É um prazer brincar de números. Qualquer coisa, vocês me contatem. Gente, no comecinho do evento, a prof propôs da gente ter um novo horário para continuar falando desse assunto. Aí eu vou fazer, então, um levantamento básico. Eu vou pedir para quem curte, quem acha que gostaria de ter um outro evento, dá um joinha aí na tela, por favor, nos joinhas ali de vocês, que aí eu vou criar muito rápido aqui um forms para pegar o e-mail de vocês, que aí eu mando um e-mail para todo mundo e a gente combina um outro horário. Vocês querem um outro horário para a gente falar sobre isso? Que aí até vocês podem, a gente pode marcar, sei lá, mais no finalzinho aqui desse mês ou no comecinho de novembro, que aí o pessoal do TCC já vai estar com todos os dados. Daí a gente pode brincar com os dados das pessoas. Curtem, tá? Então, aguentem um segundo que eu vou criar um forms muito rápido aqui. Para ver o horário. A Carol conseguiu entrar. Legal. Sim, e vários alunos... que eu não conheço, tá? O Luco, o Benhur, ali em cima também tinha a Luciana, não sei quem é, o Jason. Isso, o Franklin. Tinha um outro nome também que eu vi que eu não conhecia. Não sei se vocês, de que curso vocês são. Gente, mil desculpas pela correria, tá? Mas então, nesse próximo evento, né? Não evento, nosso encontro, a gente pode falar da nova, né? A gente pode... Baixem o Biostat, a gente trabalha... Ai, a Luciana vai me matar, né? Que eu fui muito curta e grossa na parte da matemática. Mas, sim, né, Luciana? Se eu não falei nada errado, tá tudo certo. Tá? Daí, nesse novo evento, a gente pode falar da nova, tragam seus dados e teste T também, trabalhar com seus dados, né? Quem tiver... Às vezes, no TCC, tu tem só teste T ou tem só a nova, né? E se não fez duplicata, não tem nada, gente. Tem que fazer no mínimo duplicata, tá? Para conseguir comparar as coisas. Ai, que máximo, Thomas. Show de bola. Feliz de ver vocês aqui. Boa noite, professora. Boa noite, Nath. Quanto tempo? Pois é, a Natália estava semana passada dando palestra numa turma minha. Foi semana passada? Foi, né? Semana passada? Foi semana passada, sim. Eu queria dizer que eu gostei bastante da aula, tava com saudade já também. Ah, sim, uma correria, né? Vários detalhes, assim, que foram bem interessantes, assim, até que eu não sabia ainda, mas vou usar agora nos próximos trabalhos. Eu só fiquei
pouco perdida. No caso, quando o P for maior, eles vão ser iguais, isso? P maior que 5%. Sim, se tu quer avaliar se são iguais ou diferentes, aí então, se é diferente, é porque ele está nas pontinhas ali, né? Então, Sim. o P, né? E daí, se o P der maior, mostrando aqui que eu já achei, né? Então, se ele vai ficar nesse meio aqui, né? Quer dizer que ele está nos 95%, então ele é igual. Tá. Se ele ficar nas pontinhas, ele está ali dentro dos 5%, né? Tem que ser um valor menor do que 5. Tá bom. Menor ou igual, né? O 5 já tá valendo aqui também. Tá bom, prof. Muito obrigada. Nada, que isso. Gente, já mandei ali no chat o link, então, para a nossa nova turma de estatística. Aí vocês respondam, depois a gente vai se Queria deixar organizar. claro, eu vi ali, né, quem foi as paredes de tijolos, por isso que eu virei de propósito, tá? O Gabriel falou ali de análise de sensibilidade, falso positivo, verdadeiro, assuntos relacionados. Gente, eu não sou estatística, tá? Eu sou engenheira de alimentos, doutora em engenharia química e aprendi isso da vida, tá? Assim, da gente trabalhar. E com professores de estatística, claro, né, que me auxiliaram no doutorado. Alguma coisa, Gabriel, eu consigo, tá? Até, às vezes, o valor não dá os 5%, mas a gente aceita ele ali, né? Ah, deu 6%, 8%. A gente está botando a mão ali no fogo, dizendo que ele é, né, diferente. Não, prof, até para o próximo, a gente pode... Tem um menino da Semana Acadêmica, que é o Arthur Pels, acho que é Pels que se fala, que ele é da matemática e ele é monitor na Unicinos. Então, daqui a pouco a gente pode fazer uma junção ótimo. Aí, daí o Arthur também dá uma força aí para a galera. Gente, eu vou encerrar a gravação, então, até para não ficar tão comprida, tá?